Olá pessoal, professor Wilson na área. Agora uma super dica de oração substantiva. Vou passar alguns bizus aqui que vão ajudar vocês a identificar. Mas tem um detalhe muito importante antes de qualquer coisa. Se tu não dominas a sintaxe da oração, não sabe identificar um sujeito, verbo, objeto, classificar o verbo como transitivo direto, verbo de ligação, verbo intransitivo, achar o complemento nominal, o predicativo, isso é um problema para cá, para esse assunto. Então, se tu não dominas o assunto de sintaxe da oração, volta, estuda isso para depois vir para cá, senão vai bater a cabeça aqui. Beleza? Vamos lá então. Eu escolhi uma questão de. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Uma questão da PM agora de 2023, tá? É uma questão bem gramatiqueira, mas é um assunto que tu tens que dominar. Por quê? Porque isso sempre aparece em prova e precisas desse conhecimento para vírgula, tá? Então, isso é importante. Toda a parte de período composto ali. Aliás, vírgula, pontuação é sintaxe, então tem que dominar bem isso aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que esse troço aqui funciona, tá? Bom, quando a gente fala de oração subordinada, a gente está falando de período composto. Então eu tenho que ter pelo menos duas orações. E tu tens que saber identificar os dois blocos. Se eu tenho duas orações, eu vou ter duas ideias. Eu tenho que saber dividir isso. Aqui já está dividido, porque está tudo sublinhado, a banca colocou dessa forma, tá? Mas muitas vezes isso não acontece. Então, observa que nesse caso aqui, tu tens ali, ó, primeiro, não seria surpreendente que a vida produzisse metano em outros ambientes. Observa que nesse caso a gente tem ali, não seria surpreendente, então o primeiro verbo é o não seria, tá? Então esse é o primeiro verbo aqui, ó, o seria, tá? Ó. E o outro é o produzisse, está dentro da outra oração. Então, observa que nessa aqui, que é a oração principal, não seria surpreendente, eu tenho o quê? Eu tenho um verbo de ligação, aquilo que eu te falei, tem que saber identificar isso. Tá? E que surpreendente é um adjetivo. Então, nesse caso, ele funciona como um predicativo do sujeito. Isso tem que ficar claro para poder analisar o que tem aqui. Isso aqui é sintaxe. Tens que analisar dessa forma. Tá? Então, como é que eu acho o sujeito? Aquela perguntinha assim. Exatamente. O bizu da perguntinha. Então, o que seria o não seria surpreendente? Que a vida produzisse metano em outros ambientes? Coloque isso lá para frente, você vê que tem lógica. Não seria surpreendente. Então, toda essa ideia, tá, mas é uma oração? Sim, uma oração subordinada substantiva vai ser, sim, um sujeito, um objeto, direto, complemento, predicativo, oracional. Vai ter que haver um verbo. Então, uma forma de identificar que é substantiva, aqui ele já te deu, né? Ó, exceto a letra aí que traz um adjetivo, que aí é um pronome relativo. Que é aquele bizu importante, que é a substituição da oração. Ó, então, a oração subordinada substantiva é igual a isso. Tá? Então, primeiro, não seria surpreendente isso. Ah, é um bom bizu para identificar. Tá? Não se esqueçam de que bizu não é passe de mágica. Ele serve para te ajudar na tua linha de raciocínio. Cuidado com aquela cegueira, né? Vai lá direto no negócio sem parar para pensar. Ah, não toma cuidado com isso. Então, não seria surpreendente isso. É uma substantiva, aí a gente já eliminaria aqui, tá? Até porque não é um pronome relativo ali, o pronome relativo teria que ter um substantivo, né? Que ele vai buscar ali, ou até um pronome. Mas dessa forma aqui, não, um adjetivo não antecederia um pronome relativo. Tá? Bom, então o que eu quero que tu vejas aqui? O que é importante dessa forma? Olha aqui, ó. Primeiro, não seria surpreendente isso. E aí eu vou ver que eu tenho verbo de ligação e predicativo. Cadê o sujeito desse negócio? O que não seria surpreendente? Vem a pergunta e eu vou achar aqui oração subordinada substantiva. O quê? Subjetiva. Ou seja, ela é sujeito da oração principal. Observa que não tenho ali um sujeito do seria. Não tem. Primeiro não é. Primeiro está funcionando aqui como primeiramente. Tá? Está funcionando como um advérbio. Não tem nada a ver com o sujeito. Beleza? Bom, deixa eu te mostrar um outro detalhe aqui. Olha só. Se fosse assim, ó. Espero
que você me surpreenda. Olha só. Novamente, eu tenho um período composto aqui? Tenho período composto, olha lá. Espero um verbo, surpreenda é o outro. Espero isso. Olha lá, ó, o bizu do isso, tá? E aqui eu tenho a oração principal. Ó. Detalhe, observa que aqui a gente não achou o sujeito, tá? Na oração principal. Não tem o sujeito ali. Agora aqui, qual é o sujeito do espero? Valendo um ponto na média, qual é o sujeito do espero? Hã? Isso aí, muito bem, eu. Então a oração não vai ser subjetiva, eu já tenho um sujeito ali. Eu espero algo, esse verbo pede o algo e esse algo vai estar aqui em formato de oração. Então eu tenho um verbo transitivo direto, porque espero algo, ó, sem preposição. Que vem aquilo que eu falei. Eu tenho que dominar toda a parte de sintaxe da oração para poder chegar aqui. Então eu vejo o quê? Que toda essa oração funciona como objeto direto do esperar. Então eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ou seja, um objeto direto. Só que oracional. Simples assim? Simples assim. Espero que a dica tenha te ajudado. Se ainda tiver dúvida, só pedir ajuda. Abraço!